Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje para falar sobre um assunto muito sério e muito importante, que vai ser muito decisivo para o Bahia nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é algo que precisa ser conversado e precisa ser esclarecido e firmado de uma vez por todas. Mas antes de tudo, antes da gente mergulhar no assunto, por favor, peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo para ajudar a impulsionar ele, para que chegue para mais tricolores, é muito importante também. Se você está chegando aqui de paraquedas, cara, só peço que se inscreva aqui no canal para justamente ajudar o canal a crescer e vamos pro vídeo. Bom, meu povo, é isso. Acho que pela capa do vídeo, por tudo que vocês já viram aqui, né, no vídeo antes de clicar, acho que vocês já imaginam, né, do que se trata o assunto do vídeo de hoje. E é justamente falando sobre torcida e sobre o quanto isso vai ser importante e decisivo para o Bahia até o final do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que historicamente o torcedor do Bahia sempre esteve junto ao seu time, a gente sabe que a gente é conhecido nacionalmente por grandes festas, por grandes números e recordes quebrados dentro dos estádios, e a gente mais do que nunca agora vai precisar estar ao lado do Bahia nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês já perceberam, acho que muitos já, e até o Bahia também está divulgando muito esse dado. O Bahia, dos últimos 8 jogos que vai fazer nesse Campeonato Brasileiro, vai fazer 5 deles aqui em Salvador, 5 na Fonte Nova. Eu dei uma pesquisada antes de começar esse vídeo e eu vi que o único clube que luta contra o rebaixamento a fazer 5 jogos em casa é o Bahia. Então isso vai ser um fator muito especial e diferente da gente para escapar dessa situação. A gente sabe que historicamente, para o Campeonato Brasileiro mesmo, né, no futebol, mas falando de Campeonato Brasileiro, a força dos mandantes é algo muito grande dentro do Brasil. A gente sabe que a maioria, ou a grande imensa maioria dos clubes conquistaram a maioria dos seus pontos jogando em seus domínios, porque onde o time tem mais força, conhece o campo, tem a torcida ao lado, enfim, faz a diferença. E para um clube que está lutando contra o rebaixamento, que tem uma grande torcida de massa como é o Bahia, isso faz uma enorme diferença. Apenas o Cruzeiro faz 5 jogos aqui, faz jogos em casa, porém é um jogo atrasado, né? Não contabiliza nesse dado que eu falei. Enfim, é uma importância gigante para o campeonato você fazer 5 jogos em casa de 8, é mais da metade dos jogos. Você consegue criar uma atmosfera importante e que pode ser decisiva para a reta final do campeonato. São jogos super acessíveis, são jogos fáceis na sua grande maioria das vezes. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro não existe muito isso, mas a verdade é que são jogos super acessíveis e que a gente pode garantir a sobrevivência do Bahia nesse Campeonato Brasileiro apenas jogando em Salvador sem precisar dos jogos fora. Se fala em 43 pontos, eu ainda acho que é uma pontuação muito justa ali, né? Não tem como prever com 43 pontos a gente consegue se salvar. Eu sei que esse campeonato vai ser menor a pontuação, mas mesmo assim, 45 pontos é algo que nos garante na primeira divisão. São mais ou menos 4 triunfos, 3 triunfos e alguns empates. Enfim, é algo que a gente pode conseguir jogando apenas em Salvador. E a partir disso, tem a necessidade e a importância de se criar uma atmosfera para que ajude o time e para que a gente consiga os resultados, extremamente positiva. E por quê? A gente sabe que, enfim, o meu papel aqui enquanto comentarista e analisar para vocês as situações aqui no dia a dia é justamente apontar os erros que foram cometidos ao longo da temporada, os erros que foram cometidos nos jogos, pelo treinador, pelos jogadores, enfim, é o meu papel aqui. A gente está entrando na curva final do campeonato, tá? A gente está na 30ª rodada, a gente está entrando na 31ª nessa terça-feira e não tem mais volta para nada. Assim, os jogadores que estão aqui é o que vão salvar o Bahia do rebaixamento, o treinador não tenho nenhuma crítica ainda, né? É o que está aqui e ele que vai salvar o Bahia do rebaixamento. Não adianta mais criticar a escalação, não adianta mais criticar jogador X, jogador Y, fulano de tal, Santoro ou coisa do tipo, porque não tem mais volta. O elenco foi montado, tudo já foi montado, todos os erros já foram cometidos. O nosso papel agora, enquanto torcedor, é apoiar incondicionalmente. E algo que o torcedor do Bahia vem fazendo, para deixar bem claro. Não quero com esse vídeo aqui, ou com essa mensagem, dizer que a torcida não estava apoiando o time antes. Não é isso. O que eu quero dizer é que a gente precisa criar um ambiente extremamente positivo. O torcedor do Bahia precisa entender que nesse momento críticas, vaias, xingamentos não fazem mais parte do nosso papel enquanto torcedor nesses 5 jogos que a gente tem em casa. O ambiente precisa ser extremamente positivo, precisa ser extremamente favorável. O torcedor precisa ir para a Fonte Nova com o espírito de que vai ser final, que vai ser jogos decisivos e jogos, na grande maioria das vezes, feios. Jogos feios mesmo, porque a gente sabe, né? Finais geralmente costumam ser jogos feios, muito disputados. E vai ser isso que vai ser, a partir de agora, nos 5 jogos finais. A gente teve um grande período com o Renato Paiva, que o time não conseguiu se desenvolver. O Rogério assumiu na reta final do campeonato, praticamente faltando ali 13 e poucos jogos assim.
E não dá tempo para você implementar tudo, não dá tempo para o time jogar bem. Você precisa ser extremamente competitivo. Na maioria das vezes isso passa por também saber jogar feio, por saber complicar o jogo do adversário, por fazer as coisas mais simples e aí o jogo se tornar um pouco mais feio. Enfim, o torcedor precisa entender justamente isso. O apoio agora vai ser extremamente fundamental e precisa ser somente isso. Acho que as críticas, as vaias que a gente tem e que a gente faz corriqueiramente, eu, você, ela precisa diminuir ou precisa nesse momento ficar de lado. E como eu falei agora há pouco, eu não quero com esse vídeo, com essa mensagem, colocar a torcida do Bahia em um lugar que ela não merece estar, que é de um lugar que a torcida não apoia, que a torcida não tá junto com o time. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer, pelo amor de Deus. A torcida do Bahia vem conseguindo grandes feitos nesse campeonato. São 15 jogos consecutivos com mais de 30 mil pessoas no estádio. Apenas um jogo, que foi contra o Botafogo, numa terça-noite, se eu não me engano, foi um jogo que a gente não conseguiu colocar mais de 30 mil pessoas, mas tirando aquele jogo, todos os outros foram com mais de 30 mil pessoas. Independente do adversário, independente da fase, independente de como o time estava, a torcida estava presente. É assim que a torcida do Bahia é conhecida nacionalmente. E é assim que a gente vai seguir, eu não tenho dúvidas nenhuma, até o final do campeonato. O time precisa agora mais do que nunca da torcida do Bahia. São 15 jogos consecutivos com mais de 30 mil pessoas, são recordes quebrados, são 800 mil pessoas presentes na Fonte Nova. Nesse ano de 2023, o Bahia também está caminhando muito rápido e perto para uma marca histórica de 1 milhão de torcedores na Fonte Nova em 2023. A gente precisa algo de em torno de 22 mil pessoas por jogo, né, até essa reta final, para conseguir essa marca, mas eu não tenho dúvidas que vai vir antes do final do campeonato, porque a torcida do Bahia sempre está presente. Eu não tenho dúvidas que hoje será mais um jogo com 30 mil pessoas. E aquele ambiente que eu vi no jogo do Fortaleza, ele precisa se repetir, né? A torcida precisa justamente comprar essa ideia, comprar essa ideia de que é uma final, porque vão ser 5 finais, né? A gente está falando de algo aqui que pode garantir a sobrevivência do Bahia, onde o Bahia conseguiu seus maiores pontos, onde o Bahia conseguiu ter seus maiores desempenhos nesse Campeonato Brasileiro, jogando ao lado do seu torcedor. Porque a gente que é Bahia, a gente sabe qual é a atmosfera que é criada na Fonte Nova em jogos assim, e a gente sabe o quanto isso ganha jogo. Por isso a faixa da Bamor, torcida que ganha jogo. O jogo contra o Fortaleza foi justamente isso, e diversos outros, contra o próprio Criciúma no ano passado, em 2022, eu lembro muito bem que a gente perdendo por 1-0 no intervalo, com um jogador a menos, e a gente conseguiu virar o jogo, porque a torcida não deixou de apoiar e de cantar em nenhum momento. E eu tenho certeza que isso vai se repetir nos 5 jogos que a gente vai ter. Independente do horário, independente do dia, a gente vai estar presente e a gente precisa fazer a nossa parte. E como eu falei, a gente sabe que nesses momentos os jogos ficam cada vez mais tensos e a partir disso o jogo fica feio, né? Fica mal jogado. Mas o que mais importa não é se a gente vai jogar bem, se a gente vai conseguir se desenvolver durante o jogo, é os 3 pontos. Eu falei no último jogo contra o Palmeiras que foi um jogo muito pobre, que o Bahia não tinha direito de fazer isso. E realmente foi. Só que agora a gente vai ver jogos cada vez mais difíceis e conflituosos, né? Até essa reta final do Campeonato Brasileiro. São 8 jogos que a gente vai ter para fazer e jogos muito tensos pela natureza do que se está em jogo, que é a permanência na primeira divisão. Então eu espero que vocês entendam isso e comprem essa ideia do que eu estou falando aqui. As críticas, as argumentações, tudo isso vai ficar em segundo plano nesse momento. Independente do resultado, independente de performance, o ambiente precisa ser extremamente positivo e favorável para que esses caras consigam tirar o Bahia dessa situação. Porque, como eu falei no início do vídeo, a gente sabe que, por exemplo, o Cicinho não é o lateral dos nossos sonhos, a gente sabe que o Mingote e o Everaldo não é o centroavante dos nossos sonhos, mas são esses caras que vão estar com a gente até o final do campeonato, são esses caras que vão estar ali na temporada e ajudando e entrando até o fim do campeonato, e é esses caras que vão tirar o Bahia dessa situação. A gente, enquanto torcedor, critica, reclama, aponta, mas nesse momento não há mais nada o que fazer. Já foi feito, não tem mais volta, e o nosso papel agora é apoiar. Terminando a temporada, e eu vou fazer um vídeo de planejamento para 2024, aí sim a gente pode pensar em algo diferente. A gente pode apontar e ver o que está errado para não cometer em 2024. Mas não tem mais o que a gente fazer nesse momento. Se a gente olha para o último ano que o Bahia foi rebaixado, lá em 2021, esse movimento também foi algo parecido. O Bahia, o mundo, na verdade, ainda vivia uma época de pandemia e os estádios foram enchendo, ou foram colocados, o público, né, foram colocados nos estádios aos poucos, mas a gente viu na reta final, com uma liberação um pouco maior, a gente viu o quanto a torcida do Bahia estava presente e foi ao estádio e comprou essa ideia. E é algo que a gente precisa repetir em 2023, infelizmente, não é algo que a gente gostaria, imaginava. Mas enfim, o que está em jogo é a nossa permanência. E é isso que a gente precisa comprar como ideia. Já projetando a primeira final desses 5 jogos que a gente vai ter, especialmente contra o Fluminense, é um jogo muito importante, né? Não só
pela necessidade da tabela, mas pelo adversário, que vem muito, mas muito desfalcado e fragilizado por conta da final da Libertadores. É algo que a gente precisa se aproveitar disso. Nesse Campeonato Brasileiro, especialmente na nossa situação, a gente não pode desperdiçar pontos nessa situação. O Bahia, entre aspas, poupou ou colocou os jogadores mais descansados no jogo contra o Palmeiras para justamente recuperar os titulares para esse jogo contra o Fluminense em casa, sabendo da importância que ele teria e da necessidade de triunfo. O Rogério sabe muito bem que não vencer o Fluminense na noite dessa terça-feira é algo desastroso para os planos do Bahia na permanência, porque a gente está tendo um adversário que, apesar de estar na final da Libertadores, a gente vem um adversário que veio para Salvador com reservas dos reservas, mais a base, né? De titulares ou da equipe considerada principal, apenas o Guga viajou, o Daniel também viajou, o Alexander, o garoto da base, o David Braz, mas tirando esses, quase nenhum titular veio para Salvador, né? Os reservas dos reservas mais a base, e é isso que a gente está encarando para o jogo de hoje. É uma pressão que foi colocada pelo próprio Rogério, a descansar alguns jogadores titulares no jogo contra o Palmeiras, pensando nessa partida, mas não acho que é uma pressão assim desnecessária, não. Eu acho que é algo que precisa se fazer e é algo que vai acontecer até ao longo do campeonato e nos próximos anos. Se a gente quiser ser uma equipe protagonista, uma equipe acostumada a vencer e a ter esse tipo de pressão, a gente precisa já se acostumar com isso. E, enfim, é só fazer um grande jogo, como a gente fez contra o Inter e Fortaleza, num sentido anímico da coisa, do que eu tô falando, do ambiente extremamente positivo, é entrar com esse pensamento, competir, brigar pelos 3 pontos e consegui-lo, né? Independente se jogar bem, se jogar mal, é vencer. O jogo de hoje não tem outra alternativa. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da mensagem que eu passei aqui. Comenta aqui embaixo o que é que você achou. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você discorda, se você concorda, enfim, o comentário aqui está aberto com respeito, claro, mas está aberto para você ter a sua opinião e para a gente debater sobre esses assuntos. Peço por favor de coração que, se você assistiu até aqui, deixar o seu like nesse vídeo, é muito importante. Se você gostou do conteúdo, por favor, não se esquece de deixar aqui o like, se inscreve também se você ainda não é inscrito, para ajudar a impulsionar o canal e para que ele chegue para mais tricolores. E é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser, de análise pós-jogo dessa partida contra o Fluminense, que espero que, se Deus quiser, com um triunfo gigante do Bahia. E até o próximo vídeo.